Estamos ao vivo! Olá, bom dia a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui. O meu nome é Maria João Xarai, eu sou médica de família, coach parental, facilitadora de parentalidade consciente e a minha missão é ajudar as famílias a serem mais felizes, sendo que o meu foco de atuação vai então para os pais e para os profissionais de educação. E hoje estou aqui acompanhada por dois profissionais de educação bem especiais, que me dizem muito e que me inspiram muito também, e que vou passar a apresentar. Então temos a Vanessa Santos. Ela é professora de Português, História e Geografia de Portugal. É também professora de Yoga para crianças e a sua missão, e é uma missão muito importante e, portanto, eu vou passar a ler, é descomplicar, desconstruir e desmistificar crenças e limitações relacionadas com o ensino e a relação entre adultos e crianças. Queres cumprimentar a audiência, Vanessa? Bom dia, obrigada por estarem aqui. Obrigada pelo convite. E apresento-vos também, obrigada eu, e apresento-vos também o Nuno Rezende, ele que é professor do ensino básico, filosofia para crianças e programação, é ainda coordenador do pré-escolar e do primeiro ciclo do Centro de Ensino Integral em São João da Madeira, e a sua missão é contribuir para que a relação pedagógica, a relação interpessoal e a relação com o conhecimento sejam significativas para todos os atores envolvidos na comunidade educativa. Força, Nuno, deem os bons dias à nossa audiência. Bom dia, espero que estejam todos bem dispostos e espero que passemos aqui uma boa hora de conversa, um bom momento, e obrigado, Maria João, pelo convite. O objetivo é mesmo esse, obrigada, Nuno, por teres vindo, é passarmos aqui uma boa hora de conversa juntos. Gostávamos de vos pedir que coloquem aí uns bons dias para termos a certeza que o som e a imagem estão a chegar, exatamente, já temos aí os primeiros a chegar. E hoje nós vamos aqui centrar-nos no tema da parentalidade consciente na escola. Se isso é uma realidade, se é possível fazermos ou se é uma utopia. Isto porque muitas vezes quando os profissionais de educação se tocam, digamos assim, com estes conceitos da parentalidade consciente, quando ouvem falar alguma coisa, quando leem alguma coisa, muitas vezes partilham comigo que isso é tudo muito bonito, mas depois leva isso para a escola e tu vês as dificuldades. E eu acredito que desse lado poderão estar alguns profissionais de educação também. Aliás, convidava os profissionais de educação a pôr assim a mãozinha no ar, literalmente. Assim como também estarão pais, certamente já estou a reconhecer alguns pelos bons dias, mas o que nós queremos mostrar aqui hoje, e essa é mesmo também uma intenção deste ciclo, é levar a vocês, profissionais que já são muito conscientes na sua atuação e que com isso contribuem para que as crianças sejam mais felizes, mas então demonstrar como podemos efetivamente aplicar a parentalidade consciente no dia-a-dia da escola, que isso de facto não é propriamente uma utopia, pode ser antes uma realidade. E no final da live, se não estiverem a concordar connosco, digam-nos aí nos comentários que não fomos suficientemente demonstrativos para o fazer. Nós temos aqui um conjunto de questões, está bem, que estão preparadas, mas queremos também convidar-vos a deixar os vossos comentários aqui. Eu sei que o Nuno e a Vanessa vão aqui encantar-nos com as suas partilhas e, portanto, eu consigo estar um bocadinho mais atenta aqui aos comentários, portanto, sintam-se à vontade para ir deixando questões que depois eu vou trazendo aqui para cima da mesa em determinado momento. E também queria convidar-vos a partilhar esta live com pessoas que vocês sabem que podem ter interesse em ouvir isto. Ela vai ficar gravada, efetivamente, mas participar em direto dá-nos assim um gostinho extra, porque permite-nos interagir convosco. Portanto, vamos lá à nossa primeira questão, ao nosso primeiro tema em cima da mesa. E a primeira coisa que nós queríamos perceber era aqui, através do testemunho da Vanessa e do Nuno, que ações de parentalidade consciente estão mesmo presentes assim no dia-a-dia na escola. Se calhar começamos por ti, Vanessa, pode ser? Queres partilhar-nos assim exemplos práticos?
Sim, olha, para começar logo cada aula, eu considero muito importante, receber os meus alunos com atenção, dedicar-lhes a atenção que eles merecem, recebo-os à porta. Quando entram na sala já têm o sumário escrito no quadro com um bom dia gigante e um grande smile, ou um dia muito feliz para vocês, ou espero que estejam bem hoje, que se sintam felizes. Deixo sempre uma mensagem no quadro para eles e sempre que passo por eles na escola, mesmo que não estejam em aula comigo, tenho sempre o cuidado de perguntar: então, estás bem? Dormiste bem? Passaste bem a noite? Às vezes sinto-os um bocadinho mais cabisbaixos, mais tristes, e o que sinto é que também eles depois procuram isso, veem-me ao longe e vêm a correr, e eu noto que é já na esperança de ela vai perguntar se está tudo bem, ela quer saber, e isso é muito bom e eu gosto muito. E acompanham-me muito pela escola, vêm ao meu lado a conversar comigo. Tu és Isso é aquele muito género de bom. professora Vanessa que tem sempre ali os pequenotes à volta, não é? Sim, sim. Nem Às vezes consegues até passar. preciso de respirar. Às vezes preciso fazer uma pausa, mas não dá, porque eles Isso. acompanham-me nas aulas e no intervalo. Mas é bom, é gratificante. Sim. Sim, quando as crianças se sentem vistas, não é? Quando se sentem acarinhadas, quando se sentem amadas, elas tendem a importar-se mais connosco e também a colaborar-se mais e a envolver-se mais no processo de ensino-aprendizagem, o que traz aqui vantagens enormes, não é? E tu, Nuno, conta, aí no teu dia a dia, não te estamos a ouvir. Desculpem. Agora E sim, agora? isso. Sim, Sim, desculpem. sim. São muitas coisas, não é? Como é óbvio que acontecem no dia a dia, muitas solicitações em que nós podemos efetivamente aplicar os princípios da parentalidade consciente. Assim, muitas vezes o meu dia a dia é resolver situações, não é? Estar ali, depois eles vêm ter comigo para resolver, ou os colegas e assim. E uma das coisas que eu acho que também tem muito que ver com a parentalidade consciente é o igual valor, não é? Então, e sentar-me junto com as crianças. Eles podem estar a desmanchar-se, a chorar, e normalmente depois dos intervalos é sempre aquela hora, aqueles 10, 15 minutos de resolver coisas, não é? E sentar-se ao lado deles, estarmos ao mesmo nível, à altura, não é? Uh, Uhum. Deixá-los expressar e dizer: ok, eu percebo o que é que estás a sentir, ok, não há problema nenhum, agora explica-me o que é que o que é que aconteceu, o que é que estás a sentir. Eles ficam confusos no início, porque não é uma abordagem habitual, Habitual. não é? Ou não era uma abordagem habitual, acho que agora cada vez mais, felizmente, está a ser, pelo menos no nosso contexto, e isso faz toda a diferença, porque eles sentem-se ouvidos, não é? E penso que um dos fatores principais, um dos princípios principais, quer seja na nossa relação com os filhos, quer seja com os alunos, é ouvi-los, é dar-lhes espaço para eles poderem se expressar. Portanto, uma das coisas muito simples, não é? Do dia a dia, mas que faz bastante diferença. Então E eles nem sempre. já sabem que vão ser ouvidos. Isso é bom. Isso. E nem sempre lhes demos esse espaço, não é? Exato. Principalmente quando, acredito eu que não sou professora, mas já tive alguns contextos em que tive que ser o líder comunicador, digamos assim. Nem sempre é fácil arranjarmos este equilíbrio entre aquilo que é o que trazemos para dizer, digamos assim, e depois o que queremos acolher do lado de lá, não é? Mas quando há essa oportunidade para tudo, vamos nos baixar ao nível, vamos conversar, sem haver lugar a julgamento, não é, Nuno? Tudo bem, eu Sabes, posso sentir é, raiva, posso. É tudo é o permitido. sentimento que eles estão a ter, exatamente. Desde que seja ali enquadrado e que moralmente as coisas fiquem Exatamente. controladas, está tudo bem. Mas isto é quase um bocadinho, pelo menos ali no contexto, e nos mais pequeninos isto é caótico. Caótico no sentido de é Frequente. fundamental. Não, Isso. e é fundamental, é essencial. O que é que adianta eu trazer uma pasta enorme de conteúdos para passar, para Uhum. desenvolver, para fazer, se depois, do outro lado, não estão preparados para receber, quer dizer, ou para desenvolver? É um bocadinho querer semear num terreno que não está fértil, não é? Isso. Porquê é que vamos fazer uma coisa
vamos perder tempo, não é? Quantas vezes aquilo que nós temos para dizer, em vez de demorarmos 45 minutos, se calhar demoramos 30 e gastamos 15 a resolver uma coisa que depois nos vai permitir e as crianças vão ser felizes a fazer o que nós temos para propor. Portanto, isto já numa lógica de não é possível aplicar os princípios. E desculpa, já me estou a esticar, mas só para dizer que não era nada que já não estivesse à espera também. Mas só para dizer que quantas matérias é que nós, ao longo da nossa vida e da nossa vida escolar, deixamos de... nunca mais nos lembramos. Mas naquela altura dedicamos 1, 2, 3, 4, 5 horas a estudar. E nós, enquanto professores, temos que ter esta sensibilidade também de perceber isto é mesmo importante estar aqui a massacrar, entre aspas, os meus alunos, ou é preferível dar-lhes tempo e falarmos sobre outras coisas, não é? Mas isto, às vezes o tempo que perdemos, não é? Às vezes o tempo que perdemos naquele início da aula, que está um bocadinho conturbado, ou até mesmo parar mesmo a meio da aula e perder ali 5, 10 minutos, significa ganhar tudo o resto à frente, não é? Completamente. Só que se estivermos muito focados no nosso plano, na nossa estrutura, na nossa matriz, no como devia ser feito, vamos ignorar isso e vamos continuar a debitar o conteúdo sem garantir que ele está a ser recebido do outro lado. Exatamente. Este ano nós, por exemplo, eu não tenho, como sabes, não sou professor titular de turma, mas nós, os professores titulares de turma no primeiro ciclo, começavam o dia precisamente com isso. Tínhamos as emoções, não é? E eles identificarem como é que chegavam à escola. Se chegavam contentes, se chegavam tristes, e explicar um bocadinho porquê. E depois, ao longo do dia, perceberem que passamos por diferentes estados de espírito, digamos assim, e temos diferentes emoções. E isso fez muita diferença. Aqueles 15, 20, 30 minutos, às vezes, iniciais, toda a gente, tanto tempo, mas fizeram toda a diferença, porque depois as crianças conseguiram, ao longo do dia, estarem muito melhor. Não é? E, inclusivamente, o professor consegue ajustar-se um bocadinho às suas reações. Sim, Estávamos aqui a falar, então, das reações delas, não é? Como é que elas recebem isto? E, portanto, agora a pergunta que lançamos aqui em cima é: e quando nós fazemos este género de coisas ainda diferentes, que ainda não são a norma, e convenhamos que, tal como na parentalidade, e principalmente no meio em que nós aqui nos inserimos, ainda é um bocadinho fora da caixa fazer as coisas desta forma, não é? Na escola, ainda mais. Isto vai a reboque, mas vai demorar e, portanto, ainda custa. E acredito que às vezes os olhares dos colegas são assim um bocadinho de desconfiança. Já lá iremos. Mas estávamos então a dizer, então quando fazemos este género de coisas, quando os recebemos à porta, como é que as crianças reagem? Elas ficam assim, sei lá, surpreendidas ou sentem logo assim uma alegria gigante? Conta, Vanessa, no teu caso, os teus alunos. É como eu não diz, ao início estranham. Tipo, o que é que se passa aqui? Isto não é normal. O que é que se passa? Porquê que não está a receber à porta? Não está sentada à mesa, na secretária? Não é? E depois tu recebes... Meia maluca esta professora. Não te limitas a ficar ao alto na porta. Tu cumprimentas cada um dos alunos que entra na sala e cumprimentas de forma diferente, de acordo com aquilo que já conheces de cada um. E isso é excelente. Eu noto isso neles, eu noto que eles ficam felizes por serem vistos e por nós termos uma escuta ativa e estarmos interessados em perceber o que eles sentem. E alguns já vêm mesmo com uma expressão assim de: "Ó professora, pergunta porque eu estou a precisar." E estou ansiosinho que tu me dês esse espaço. Já começam a cobrar, não é? Já. Mas tudo bem, mas é nesses momentos que nós percebemos que realmente estamos a fazer aquilo que devemos fazer. Eu sinto que se não for assim, não vale a pena. Só faz sentido se for assim. Deixa de fazer sentido, não é? Sim. Porque é muito mais do que levar o conteúdo. Cada vez mais do que isso. Sim, cada vez mais tem isso em linha de conta. Uhum. E às vezes isto depois deve entrar em conflito com o próprio sistema. Mas também já vamos lá. Nuno, conta-me sobre as reações dos alunos. As reações são sempre muito, muito boas, não é? Nunca tive nenhuma situação em que um aluno se sentisse rejeitado por ser abraçado
nós lhe darmos um abraço quando ele estava a desesperar. E é mesmo às vezes esta questão da surpresa, não é? Estão à espera de que, ok, venha um ralhete, não é? e em vez do ralhete vem uma pergunta: o que é que estás a sentir? Uau. Isto no início criou muito impacto, não é? Agora eles já percebem que é por aí o caminho, mas no início criou muito impacto. Género, estás bem? Não é? Eu acho que a expressão deles para nós era: estás bem? Era suposto estás-me a dar um ralhete. Passou-se alguma coisa. Espera lá, o professor hoje deve ter tomado qualquer coisa. E só isso fez toda a diferença, sabes? E eu às vezes achava que não. Antes de conhecer também um bocadinho melhor, eu achava que não. Achava que isso, pronto, era um bocadinho como nós dizíamos aqui, cá, não é? Mas não, provoca, é imediato, quer dizer, e eles sabem mesmo o que dizer e parece que estão mesmo, é a natureza, parece que isto é muito mais natural do que forçado, não é? Isso é que torna bonito toda esta abordagem e positiva e que funciona, não é? Porque depois ganhamos a criança e está do nosso lado por reconhecimento e não por respeito pela autoridade, ou eles reconhecem em nós alguém próximo, alguém que não deixa de ser professor, que não deixa de ser um adulto, mas que está muito próximo e em quem podem confiar. Isso é muito bom. É a confiança e é um bocadinho dar a abertura necessária, porque na verdade estas crianças passam mais tempo na escola do que em casa. Ou melhor, passam bastante tempo em casa, mas a maior parte desse tempo é dormir, ou a fazer outras coisas que não estar numa relação com um adulto, não é? E nós temos consciência disso. E muitas vezes nós somos os adultos que eles têm para partilhar aquilo que lhes vai na alma. E nós darmos essa abertura, eu acho que é fundamental. E eles sentem isso e é o que eles precisam. Eu sinto isso. Sim. E há pouco dizíamos, ganhamos as crianças. E o que eu sinto deste lado é que também ganhamos os pais, não é? Porque depois as crianças em casa começam a contar o que é que aconteceu e os próprios pais são, para além de ficarem agradados com a abordagem, se calhar nem sempre, não sei agora pelas vossas caras se é bem assim ou não, mas no meu caso, por exemplo, agradar-me-ia muito que a minha filha chegasse a casa e me dissesse: olha, hoje tive um momento difícil na escola, não é? E o professor parou tudo e perguntou-me: o que é que sentes? Não é? E isso também inspira os pais depois a fazer diferente, não é? A continuar o caminho, a abraçar este processo escola-casa, não é? Sem ser uma coisa estanque. Porque acredito que muitas crianças na escola, as dificuldades que demonstram são muito fruto da vivência em casa, está bem? Eu vejo isto na minha consulta, no centro de saúde, que muitas vezes questões relacionadas com comportamento se devem à disfuncionalidade familiar, não é? E acredito que vocês também tenham um pouco essa imagem. E quando nós damos à criança lugar para ser, para estar, para ser amada, que às vezes falta em casa, e temos que ser duros nisto, porque é verdade, às vezes o nosso corre-corre do dia-a-dia não nos permite. Até amamos os nossos filhos, mas não demonstramos que os amamos assim tão frequentemente, não é? E quando depois na escola há lugar para se sentir valorizado e essa abordagem contamina a casa, a magia aconteceu, não é? E aquilo não beneficiou apenas a criança, beneficiou a criança, os pais da criança, os irmãos da criança, não é? E tudo gira e tudo roda. Há pouco estávamos aqui a colocar uma questão em cima da mesa que tem tudo a ver com o nosso próximo tópico, não é? Que é o foco na relação. Eu deixo de estar muito focada no comportamento, naquilo que se vê, não é? E também no resultado, nas notas, mas passo a estar muito focada e interessada e verdadeiramente interessada sobre o que é que se passa no mundo interno daquela criança, não é? E de que forma é que eu me posso ligar a ela, conhecê-la melhor e dar-me a conhecer. E o que eu vejo na maioria das escolas, e eu peço desculpa por estar a generalizar, se na audiência estiver alguém numa escola que não concorde comigo, que se sinta à vontade para dizer que não concorda,
Mas o que eu sinto na maioria das escolas é que não há grande lugar, nem tempo, nem oportunidade para se trabalhar a relação. Eu imagino um mundo ideal em que, se a escola tem que começar no dia 10 de setembro, as crianças começam a ser recebidas ou uma semana antes, ou no 10 de setembro, quando são recebidas, têm uma semana apenas dedicada a conhecer o professor, conhecer os colegas, estabelecer ali modos de atuar dentro da sala, mas sem conteúdo. E eu não sei se isto acontece em algum lado. Acontece? Acontece, Nuno, não sei. Espetacular. Acontece. Conta-me dessa experiência. Que diferença é que isso faz depois? Faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença. Como nós normalmente começamos muito cedo, em setembro, não é? Muito cedo, isto é, quando no oficial, digamos assim, começa ali a meados de setembro, não é? Normalmente. Nós começamos sempre na primeira segunda-feira do mês de setembro, portanto, à volta de 4, 5 de setembro. Precisamente por causa disto. Precisamente porque queremos ter mais tempo para que depois não haja esta questão do não temos tempo para os conteúdos ou para... Não, nós temos tempo. Temos é que o organizar de forma adequada, não é? E a primeira semana de setembro, normalmente, podem ser os 5 dias, podem ser 3, podem ser 4, depende. É dedicada a isso mesmo, à recepção dos alunos, conhecê-los melhor, a turma entrosar-se, voltar a ganhar os seus combinados. Nós chamamos-lhes combinados também por causa do projeto Líder em Mim. Os combinados é aquilo que todos se comprometem a fazer. Estabelece a missão da turma, não é? Cada turma define uma missão do que é que quer fazer, o que é que quer construir naquele ano letivo. Cada um deles depois trabalha também a sua missão pessoal, não é? Em várias áreas, na área mais pessoal, na área familiar, na área escolar. Trabalhamos alguns temas ali de início de enquadramento do projeto do Líder em Mim também, alguns princípios básicos que começamos a trabalhar, e isto é tudo feito ao longo destes 3, 4, 5 dias, podem ser 5 dias, no início, não é? Antes, sem matemática, sem português, sem estudo meio, sem... Diz-me uma coisa. sem história e geografia. Isso é o contexto do privado a falar, que te permite essa ginástica? Eu não posso... No ensino público conseguimos fazer isso? Da realidade que tu conheces, e vamos lá também vós à Vanessa, que lá está, não é? Claro, a Vanessa poderá falar melhor sobre essa questão, não é? Eu posso dar uma opinião, se me permites, e já passo para esse setor. Eu acho que o sistema de ensino não favorece nem desfavorece. Se calhar vou-te surpreender neste momento, mas não favorece nem desfavorece. Eu acho que quem decide isso é o professor. Quem decide o que... É possível. E bem na lógica daquilo que eu estava a dizer agora há pouco. Quem decide os ritmos se dou mais conteúdos ou menos conteúdos, se dou mais carga horária a um determinado conteúdo ou outro, é o professor. Então cabe ao professor também, se calhar, colocar estes pequenos 5 minutos por dia. Se um professor gastar 5 minutos por dia a trabalhar estas questões na sua aula, e trabalhar no sentido natural, no sentido de fomentar a relação. Se tiver este cuidado, não vai-lhe sobrar tempo no final. No final vai-lhe sobrar tempo em fazer um piquenique com os alunos. Não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, o que tu estás a propor é que, apesar das aulas no sistema de ensino público começarem, ou terem aquela indicação para começarem timings restritos, não é? E só nesse momento é que as escolas podem estar abertas, quer dizer, se quisermos ter uma escola aberta a 4 de setembro a receber alunos, se calhar não vamos poder, porque o Ministério da Educação não o vai permitir, mas o que tu estás a propor é que naquela primeira semana de aulas eu posso na mesma, em vez de me focar nos conteúdos, ajustar e focar na relação.
Olha, é assim, Maria João, isto é muito redutor dizer isto, porque isto envolve muitas variáveis, não é? Uma escola, Certo. e eu no ensino público não conheço tão bem, por isso estarei a falar e poderei ser até injusto com algumas questões, mas para mim há uma que é clarividente. Que lá está, tenho o seu porquê, mas eu acho que não deveria ser assim, que é, o Ministério define uma baliza temporal para se começar a escola, certo? Uhum. Imagina entre 14 e 18. Porque é que nós veremos, normalmente e genericamente, e a Vanessa pode-me ajudar nisso, genericamente o dia 18 é para a apresentação, para depois começar 2 ou 3 dias depois. Porque é que não começamos a 14? Ou porque é que não começamos a 13, para depois a 14 já começar a sério? Percebes? A escola pode não estar preparada, ok, há muitas variáveis, pode não haver professores colocados, é um facto. A escola pode não estar preparada, é um facto. Mas penso que cada vez mais as escolas localmente conseguem se organizar. Haja aí uma vontade explícita e De uma o fazer. intencionalidade de o fazer, porque isso é Eu possível. vejo Porque ali, eu vejo ali a Vanessa né? mortinha, 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 mortinha Desculpa, por nos desculpa. dizer Nada, não, não da nada que realidade desculpar. dela. É assim, como vocês sabem, eu não fui colocada logo no início do ano, portanto, essa parte de ter esse tempinho para me focar na relação quase não houve. Se calhar, se Certo. eu fosse uma professora que não estivesse aberta a este tipo de abordagem, se calhar teria lançado para os conteúdos e ignorado essa parte. Até que me caiu assim um bocadinho a ficha e eu pensei: calma, tu vais fazer o que é possível fazer. E para tirares proveito do pouco tempo que vais estar a ensinar, tu tens de conhecer minimamente os teus alunos. E não é só os alunos, muitas vezes é a realidade familiar de onde eles vêm, porque nós achamos sempre que o comportamento do aluno é o aluno, e o comportamento do aluno não é o aluno, é uma comunicação do aluno, é alguma coisa que ele nos está a trazer, não é? O que é que se passou para ele estar a ter determinado tipo de atitude? O que é que ele está a tentar mostrar? Porque às vezes não tem vocabulário para nos dizer exatamente o que é, e nós temos de ir ali descodificar, não é? Ter essa atenção e ter esse cuidado, que muitas vezes não temos o tempo para o fazer. E eu, apesar de ter sido colocada muito no final do ano letivo e os meus alunos terem estado imenso tempo sem professora, nomeadamente de História e Geografia de Portugal, E e mais português pressionada tiveram para sempre. conteúdos que não Sim, foram dados. estava mais pressionada, tipo, eles ainda não vão nem a meio do manual, eu não vou fazer milagres em 2 meses, calma, não é? Então é fazer o possível, sem me esquecer de que estou a lidar com seres humanos, não são robôs, não é? Mas Isso. claro que sim, que depois deparo-me nas reuniões com questões que eu fico assim, ok, e agora? Não fizeste nada disto. Está tudo certo, eu lido bem com isso, assumo a responsabilidade disso e está tudo bem. Porque se for de outra forma, eu não me vou sentir bem comigo mesma. E o fundamental é eu sentir-me bem comigo mesma, porque sou eu que venho para casa comigo, sou eu que me deito comigo, portanto eu tenho de estar bem comigo e com a minha consciência. Portanto, sim, é dar tempo à relação com os alunos e perceber aquilo que vem a reboque, porque eles trazem muito a Isso. reboque, não é? E às vezes esquecemos Aqui, disso. aqui os comentários vêm apoiar bastante também esta opção. Deixem-me andar um bocadinho para trás. Há pouco a Alexandra Gomes, eu tenho quase a certeza que ela é profissional de educação, dizia: a inspiração tem de estar sempre presente no processo. E convém que a inspiração esteja, mas mais do que a inspiração é a missão, não é? Se eu estiver muito alinhado com a minha missão, se eu tiver bem definido que a minha missão não é apenas transmitir conteúdos, mas também, não é? E qual é a minha missão central, qual é o meu propósito, o propósito da minha profissão, não é? Torna mais fácil tudo, não é? Porque constantemente eu vou ser desafiada a atuar fora do âmbito da minha missão e então constantemente, se isso estiver claro, eu volto, não é? Como as intenções na parentalidade, o nosso recalcular. Eu desregulo-me um bocadinho, saio fora do meu trilho, mas rapidamente, conhecendo isso, eu volto onde eu queria estar. Depois, a Fátima Costa lamentava que é pena não ser geral. É exatamente para tentar generalizar mais esta forma de estar, esta atuação, que estamos aqui a fazer isto, neste mês, não é? No mês em que começamos o mês a celebrar o Dia da Criança, não é?
e que fizemos coisas fantásticas para eles, na escola e fora da escola. Parece que estas lives existem aqui para nos lembrar que, não é só no dia da criança, não é? Há que ter isto em conta ao longo de muito mais tempo. E uma das formas é mesmo no nosso dia-a-dia, de uma forma muito simples. A Sofia dizia que o facto de fazermos este foco na relação no início do ano, a motivação dos alunos para a aprendizagem será certamente melhor, e existem estudos a demonstrar isto. Quando a relação com o professor é maior, o processo de aprendizagem é maior também, atinge melhores resultados. Não há dúvidas disso, portanto, não há dificuldade em provar isto na prática, não é? E a Silvia dizia que a escola não está preparada porque esse ainda não é o foco. E acrescentava que a partir do momento em que há professores com essa vontade, que acredita que se pode mudar. E isto corrobora um bocadinho aquilo que eu não estava a dizer, que é ok, o Ministério da Educação dá-nos balizas, não é? Mas depois, dentro da sala, sou eu, enquanto professor, são vocês, enquanto professores, que determinam o modo de estar, o tipo de relação que se quer estabelecer. O que eu acredito é que quanto mais profissionais souberem isto, quanto mais profissionais estudarem, desenvolverem, se calhar muitas vezes acoplada à parte da parentalidade, não é? Porque uma coisa também influencia a outra. Quanto mais isto for difundido, mais 2 ou 3 numa escola fazem a diferença. Porque isto de remar contra a maré não há de ser nada fácil, não é? Quando um grupo todo faz de uma forma e chega lá e faz diferente, não é fácil. E não se pode impor, sabes, Maria João? Eu sinto muito isso. Trabalhar as relações e trabalhar esta forma de estar não pode ser assumido como mais uma disciplina ou mais... Isso, ou mais um conteúdo. Mais um conteúdo em que os professores e as pessoas em geral não têm que passar, não vai por aí. Nós podemos e devemos dar ferramentas a todos, não é? Porque quer se queira, quer não, muito do sucesso desta abordagem está assente em ferramentas ou em estratégias que nós podemos ou não usar. E nós temos que as ter do nosso lado para as poder usar. Eu não posso usar uma ferramenta que não domino, ou que não conheço, ou que não sinto à vontade. Claro. Mas muito do que estamos aqui a falar deveria, ou genericamente eu acredito que é natural nas pessoas, não é? Se nós nos focássemos mais no que nós somos, seres humanos, seres de relação. Nós somos seres de relação, não somos seres de viver sozinhos. Pronto. Isto para dizer que vai muito mais pelo vivenciar, pelo experimentar, pelo que aquilo que cada um dos professores pode experienciar na sua vida é que depois vai levar para a frente. Eu posso dar assim, isto estamos a falar de crianças e de jovens, mas isto acontece connosco. Se me permitires, um minuto para contar aqui uma experiência muito recente. Tive informação Erasmus em Itália. Chegar a um país diferente, com um grupo de professores oriundos dos vários cantos da Europa, numa língua diferente, em inglês, que apesar de não ser difícil, é uma língua diferente que nós não lidamos todos os dias. Uma formação internacional, A primeira coisa que o nosso formador fez, a formação era sobre liderança, está bem? Liderança e gestão escolar. O primeiro dia de formação eram 5 dias de formação intensa, de muitas coisas para abordar, muitos conteúdos. O nosso formador perdeu, ok? Isso. O primeiro dia a conhecer-nos. Inteiro. O primeiro dia... Aquilo 20% era do tempo, quase. 20% da formação foi a conhecer-nos. Por exemplo, nós começamos a visitar as instalações, ver onde é que era a casa de banho, por exemplo. Onde é que podíamos almoçar, onde é que podíamos ir buscar um copo de água. São as necessidades básicas. E ele depois explicou isto. Ele depois explicou o processo todo que fez. E tem a ver com a pirâmide de Maslow, com as necessidades básicas.
E as necessidades básicas são as principais. Pronto. Físicas, claro. E as físicas, e depois, como que nós partilhamos fotografias entre nós, mostramos o que é que gostávamos mais, não é? Em que tu vês um professor que é da Suécia e valoriza isto ou valoriza aquilo. Mas porquê é que isto é importante? Ao início eu fiquei assim um bocadinho estranho, não é? Porque é que eu Fizeste para tenho... os teus alunos, tipo, porque é que ele me está a perguntar isto? Exatamente. Porque é que eu tenho que dizer o que é importante para mim numa formação internacional, que estamos aqui cada um no seu canto da Europa, quero é aprender, não é? Mostrar fotografias do nosso país, dizer o que era, como é que nós nos sentíamos quando víamos determinada coisa. Bem, nós passamos ali uma manhã e aquilo foi crescendo. Ao final tudo fez sentido, porque o resto da semana foi brutal. As partilhas foram brutais. Nenhum de nós estava inibido de dizer o que fosse. Claro. Nenhum de nós tivemos ali momentos em que as pessoas choraram a partilhar as coisas. Toda essa semana foi brutal, porque aqueles 20% da formação foram como foram. Portanto, isto estamos a falar de adultos, professores, pessoas que estavam mais ou menos ligadas à temática, mas que sentiram o impacto que isto teve. Portanto, imaginem, vamos fazer a transposição para as crianças, imaginemos o que é que isto vai provocar. Ele criou um lugar seguro. Ele primeiro preocupou-se em criar um lugar seguro, onde todos se sentissem bem para partilhar, sem julgamento, sem medo da crítica. Não é? Isso é fundamental mesmo dentro de sala de aula. Muitos alunos, eu sinto-os inibidos dentro da sala, porque estão sempre, o que é que será que aquele vai pensar se eu disser isto? E tem de haver essa abertura e respeitar a opinião de cada um. Ok? E quando não aceitamos, respeitar na mesma, de qualquer forma, não é? E não encontrar uma linguagem... Não é? Isso, encontrar uma linguagem que não vá ferir o outro, tratá-lo com respeito, porque eu noto dentro de sala de aula uma agressividade entre os alunos, que é assim, sempre houve, mas isto está numa escalada descontrolada, e eu noto muito isso, e não sei se é só no público, não sei porque é o único contexto que eu conheço, mas realmente isto está numa escalada e os próprios pais têm de intervir urgentemente nisto. Eu não tenho grande contacto com os pais, há um bocadinho estávamos a falar das reações das crianças e dos pais. Eu não tenho direções de turma, portanto não contacto com pais. Mesmo quando eu estava a trabalhar em contexto de ATL, eu também não contactava porque temos uma coordenadora e é ela que faz esse tipo de comunicação mais direta com os familiares. E metendo-se a pandemia, pior ainda, não é? Porque ainda houve um afastamento maior. Mas eu deparei-me um dia com uma situação que foi diretamente com uma aluna da minha turma, da minha sala, e os pais vieram lá e eu estava a adorar ver a dinâmica entre os pais e a coordenadora e eu. Estávamos ali todos numa conversa, tranquila, a falar sobre a aluna em questão, e os próprios pais tinham imensa dificuldade em olhar para a filha com igual valor, sabes? E quando os pais acabam por alimentar um bocadinho este tipo de abordagem, é triste e tu ficas um bocadinho sem saber o que fazer. Quando os pais dizem, porque eu já avisei que ela, quando quer beber água ou ir à casa de banho, é no intervalo, não é durante a aula. E eu tenho de parar e dizer, mas ela pode beber água durante a aula, eu também bebo água durante a aula. Mas ela pode ir à casa de banho. Ai, sabe, mas... E eu, não, mas deixe-me concluir, por favor. Ela pode ir à casa de banho. E às vezes eu sei que eles não vão à casa de banho. Eu sei que eles precisam de parar e sair da sala. E essa saída faz com que eles cheguem muito mais produtivos, muito mais calmos e tranquilos e com vontade de fazer novamente. E a reação foi... Como? Como assim? Deixe ir. E às vezes sou eu a própria a dizer, vai à casa de banho. Oh, professora, mas eu não preciso. Vai apanhar ar. Sai, vais lá fora, respiras um bocadinho, tiras a máscara, na altura ainda usávamos máscara, tiras a máscara e estás ali a respirar um bocadinho e depois voltas, está bem? Sabes o que é isto fazer a diferença entre a aluna estar, não é a mesma aluna, a aluna estar sentada a fazer um exercício que era claro, estava à frente dela o resultado e ela não conseguia, porque bloqueou, saiu da sala, entrou 5 minutos depois, sentou-se na mesa e fez o exercício sem qualquer problema.
E as pessoas não estão Mas, despertas mas, para isto, mas sabe? isso é mesmo o olhar do igual valor, porque se nós pegarmos nessa situação, Vanessa, e colocarmos numa turma de adultos, digam-me se numa turma de adultos o professor diria a um adulto: desculpa, agora não podes beber água, desculpa, agora não podes ir à casa de banho. Não me parece, não é? Não me Claro. parece, de todo. E nós achamos esta ideia, ensinaram-nos isto de certa forma, de que para uma criança se portar bem se tem que sentir mal primeiro, que temos que lhe colocar regras, que temos que a castigar, que temos que lhe dizer que ela não presta, que não tem valor. Não, bolas, não é? Posso Se dizer calhar uma coisa, preciso... Maria Força, João? Nuno. Sim, sim, à Desculpa vontade. interromper-te, relativamente a esta questão de ir à casa de banho, a mim chateia-me muito, porque nós professores, colocamos o foco na criança. Dizemos, eles não querem, estão a arranjar desculpas para ir lá fora, e nunca nos questionamos porque é que ela quer ir lá fora. Não é? O que é que está ali, não é? O Que que é que está a necessidade falhar? está em causa? Que Que necessidade está em causa? E muitas vezes somos nós que estamos a falhar, porque não estamos a conseguir cativar minimamente aquele aluno, não é? Até podemos ter 3 ou 4 interessados, mas eu normalmente questiono-me e fico preocupado. Quando vejo uma criança, eu tenho filosofia para crianças e programação. Normalmente são 2 áreas fantásticas e as crianças não querem ir à casa de banho, mas acontece. Muito As crianças interessadas. querem ir à casa de banho. Para mim, toca-me logo a sineta. Digo, o que é que eu não estou a fazer bem? Para esta criança querer ir à casa de banho, neste momento em que eu estou a falar de uma coisa importante. Não Tu sei se me estou a chamas fazer a ti a entender. responsabilidade também, não é? Completamente, Até completamente. pode nem ser, até pode ser só fisiológico, não é? Eu estou neste momento com vontade de ir à casa de banho, pronto, é o que é. E fui antes de entrar nesta live. É o que é fisiológico, não é? Se quiseres, Mas podes ir, que eu e a Vanessa Nós deixamos, podes ir. Estás autorizada. mas a questão é, será que, se nós colocarmos esta questão, será que isto é alguma mensagem que eu preciso de absorver? Só que a questão é que, quando e estamos já a entrar no nosso próximo tópico, que são os valores da parentalidade consciente no dia-a-dia da escola, não é? E se és tu, Nuno, a assumir 2 coisas importantes. Uma, o igual valor, não é? A necessidade que aquela criança tem de ir à casa de banho tem valor, não é? Podemos não poder acolher isto naquele momento, atenção. A criança pode precisar de estar fora da sala de aula e de estar fora da sala de aula o tempo todo, e isso não é confortável, não é? Nós podemos permitir-lhe ir um bocadinho e ela terá que voltar. Se não for, pronto. Mas é dar valor a essa necessidade. Não é dizer que por ser criança, então não tem valor. E por outro Maria João, lado, mas tu percebes quando é necessidade, desculpa, tu percebes quando é necessidade, porque a criança, tu estás a trabalhar um tema interessante e eles estão a gostar, eles se tiverem mesmo necessidade, vêm à tua beira e dizem, professor, posso ir à casa de banho? É no instante. Outra coisa é tu estares a desenvolver e, professor, posso ir à casa de banho? De género. Pá, a já não me está a comunicação dizer é nada. diferente, não Estás a é? perceber? Não sei se me estou a fazer entender, porque O é não totalmente verbal diz diferente. muito. Muito, muito. E desculpa Só que ter-te isso és tu, interrompido. Nuno, nada. Isso és tu a aplicar um outro valor da parentalidade consciente e se quisermos das relações humanas, como tu propunhas e bem, não é? Que é a responsabilidade pessoal, não é? É eu, no meu papel, assumir a minha responsabilidade e começar a perceber que campainhas é que estão a ligar, não é? Que necessidades é que estão aqui em causa, a incentivar a criança também a exercer a sua responsabilidade pessoal, não é? E isto, no dia a dia, faz toda a diferença. Outro dos valores que eu acho que faz toda a diferença e que muitas vezes falha é a autenticidade. Um professor que chega à frente de uma turma a dizer-se: estou mesmo a sentir-me incomodado com este barulho todo, porque para mim é muito importante trazer-vos esta mensagem e não estou a conseguir passá-la. Um professor que diga isto, se calhar vai ter pais a dizerem: pois, o professor vem para lá dizer que está incomodado. Faz-vos sentido? E Diz-me, não só, Vanessa. Maria, porque quando tu és autêntica, também tens alunos autênticos. Tens um aluno
que entra na sala e vem diretamente ter contigo e diz: professora, se hoje me sentires assim um bocadinho mais em baixo, é porque eu não passei muito bem a noite, está bem? Não penses que é por eu não gostar da tua aula. Um aluno que tem o cuidado de chegar à tua beira e te dizer isto, sabes? A minha reação foi imediata. Foi obrigada pela consideração que tiveste em vir trazer-me isso, porque é mesmo importante para mim perceber que tu estás por inteiro na aula, ou se não estás, é por uma razão válida e que tiveste interesse em demonstrar-me, sabes? E isto foi bom para mim e foi bom para ele também a dar este reconhecimento da atitude dele. Sabes que eu vi mesmo no olhar dele e ele, obrigado, professora, e retirou-se. E olha, passou a aula extremamente interessado e participativo, mas ele achou por bem vir trazer-me isto. Porque Sim. foi acolhido. E também teve poder, olha a responsabilidade pessoal dele a falar, não é? De dizer-te, pá, hoje não estou no meu melhor. E se calhar às vezes, e eu muitas vezes na consulta, se eu estiver muito cansada, eu tendo a esquecer-me de coisas que inclusivamente já perguntei. Ou seja, se não registar logo, e muitas vezes estou focada na comunicação não verbal do paciente, não é? Então, tipo, pergunto, mas há quanto tempo está a sentir essa dor? E estou a ver. E às vezes, quando estou a escrever, bola, já não me lembro. Apesar de estar muito atenta e querer saber mesmo aquilo. Nesse momento, eu não me pergunto como se não tivesse perguntado. Eu digo, olha, eu sei que já lhe perguntei isto, mas a verdade é que eu hoje estou muito cansada. Importa-se de repetir o que me respondeu. Epá, e do outro lado, não sinto de todo que as pessoas digam, pois vem para aqui cansada, não é? Nunca ninguém me respondeu isso. Repetem, simplesmente repetem, porque sentem que eu tive em consideração. Primeiro sentem que eu estive atenta àquilo que eles me disseram, não é? Não estive propriamente a fazer outra coisa enquanto eles estiveram a falar. Mas é verdade, nós temos limites, nós temos as nossas dificuldades também no dia a dia, que muitas vezes limitam a nossa atividade profissional. Somos pessoas. Colocar isto em cima da mesa, colocar isto em cima da mesa não nos torna frágeis ou menos competentes. Pelo contrário, até porque vamos inspirar outros. Sentes isto, Nuno, que podes ser autêntico no teu local de trabalho, com os adultos e com as crianças. Nós estamos a falar muito das crianças, mas às vezes também devem existir aí dificuldades no relacionamento com outros adultos, não é? Sim. Genericamente, nós usamos sempre aquilo que eu chamo o nosso filtro social, né? E que nos baliza, digamos assim, que nos contextualiza, e perante determinados contextos podemos ter comportamentos distintos, ou mais que comportamentos, formas de estar, não é? Provavelmente num contexto escolar ou num contexto profissional posso ter determinadas características, no contexto familiar terei outras, certamente, não é? Isso aí é o que eu chamo de filtro social. Agora, em termos de autenticidade, aquilo que tu és, acho que conseguimos facilmente na escola. Agora, há locais perigosos, não? Há locais perigosos porque as pessoas, principalmente os adultos, os pais é diferente, porque estamos menos vezes, mas que estão sempre a avaliar, não é? Estão sempre a ver o que é que tu estás a fazer, o que é que não estás. E isso tira-te um bocado a autenticidade. Mas, grosso modo, e no contexto que eu tenho, pelo menos, a autenticidade está lá, porque, quer dizer, é a nossa família. Nós chamamos e dizemos e queremos desenvolver assim. É a família SEI. Nós chamamos mesmo família SEI porque queremos sentir-nos bem, não é? Agora, sentimos-nos bem todos os dias? Não. Corre sempre tudo bem? Não. Mas ainda bem, porque é isso que faz de nós humanos. E é isso que nos cria oportunidades para nós fazermos coisas melhores. Mas o princípio está lá, não é? Quer na relação com os pais, quer entre alunos, quer entre colegas, não é? Não sei se respondi exatamente ao que tu pensas. Perfeitamente. Vamos avançar aqui um bocadinho na nossa partilha, porque eu acho que já nos estamos a aproximar aqui das 11 horas, não sei se deram conta, mas isto passou assim a voar, como todas as coisas boas que fazemos, não é? Quando estamos a gostar muito de uma coisa, ela tende a passar mais rápido. E eu queria lançar-vos esta questão, que é um bocadinho provocatória, eu sei,
que é: o que é que nunca vos ensinaram nos bancos da faculdade e que vocês gostariam que fosse um conteúdo obrigatório, sabem? Daquelas coisas. Se vocês fossem diretores de um curso, se fossem diretores pedagógicos de um dos múltiplos cursos de ensino, não é? Nas diferentes áreas, o que é que vocês tornariam como conteúdo obrigatório? Assim, 2 aprendizagens-chave que não estão lá, porque infelizmente eu acho que falta essa mudança e essa mudança vai validar ainda mais estes conteúdos aplicados à prática, não é? Porque ninguém fala de parentalidade consciente, de igual valor, de respeito pela integridade, autenticidade. Nos bancos da faculdade ainda se utilizam muito estratégias comportamentais, não é? De estímulo-resposta. E se, esta é a minha ideia, talvez uma utopia, talvez, se isto passasse para os bancos da faculdade, não é? Já não seria tão estranho e já seria mais fácil para mim depois aplicar na prática, porque tenho o carimbo, não é? Tenho o selo da entidade que me formou. E eu queria mesmo que vocês me dissessem o que é que nunca vos ensinaram e que deviam ter ensinado, de certa forma. O que é que sentem? Vanessa, força. E não é à toa que nós sentimos, e acredito que provavelmente em quase todos os cursos, mas no ensino não é à toa que nós sentimos que só quando estamos no terreno é que aprendemos verdadeiramente e percebemos aquilo que precisamos. E é aí que nós percebemos que aquilo que aprendemos na faculdade para mim está aquém daquilo que nós precisamos. E é aí que também procuramos formação, procuramos aprender mais e perceber melhor de certos conteúdos. Nomeadamente para mim, um que me fez muita falta e que eu procuro estudar muito e que gostaria de ter aprendido na faculdade, é a inteligência emocional. A inteligência emocional acho que era mesmo essencial, assim como a comunicação não violenta. São dois temas que eu acho que seriam mesmo essenciais para qualquer profissional, não só professores, para qualquer profissional que trabalhe com crianças e com adultos, porque na verdade estamos aqui a falar de toda a comunidade escolar, não nos estamos a limitar aos alunos, estamos também a falar dos colegas, toda a comunidade escolar, na verdade. E para mim seria mesmo. E a comunicação violenta é aquele que ultimamente tem saltado e evidenciado imenso, porque noto muita agressividade na forma como as pessoas comunicam umas com as outras. E como dizia a Magda, que eu tanto gosto, nenhuma relação é isenta de conflito, mas há que saber estar nos conflitos, não é? E saber como nos expressar nos conflitos. Portanto, estes 2 tópicos para mim seriam fundamentais, inteligência emocional e comunicação não violenta. E eu sei que tu vais trazer aí umas sugestões que vão tocar aí exatamente nisto, deixamos para mais daqui a pouco. Nuno, conta-me aí as aprendizagens. Antes de mais, corroborar completamente aquilo que a Vanessa disse, não é? De quando sais da faculdade. Mas acho que é um bocadinho transversal. Eu costumo dizer quando tiramos a carta de condução, não é? Quando vimos para a estrada, agora que vamos aprender a conduzir, porque faz parte. Mas na formação inicial, pelo menos na minha formação inicial, houve muitas lacunas a este nível. Quer dizer, tudo o que são gestão emocional, as inteligências múltiplas, como já não falamos, mas é algo que também é muito importante. Todos estes conhecimentos que não são de agora, não é? Que já têm algum tempo, estão completamente esquecidos nos cursos da faculdade. Eu vejo colegas recém-formados falar destas coisas, ou as pessoas se interessam, ou então nunca ouviram falar delas sequer, não é? E nas faculdades isso faz mesmo muita falta. Trabalhar a questão das emoções, a questão da inteligência emocional, como já disse a Vanessa, e outras por aí. Uma área que eu gosto particularmente e acho que faria todo sentido também era o neurodesenvolvimento, a neurociência, não é? Nós percebermos a caixinha cá dentro. E acho que isso faria muita diferença. Porque
ia-nos dar as tais ferramentas que eu costumo dizer para entender o outro de uma forma diferente e de uma forma melhor. E perceber que o outro não está a fazer de propósito, o outro não está a fazer isto, não está a ter aquela reação porque é má, não é? Porque muitas vezes é muito fácil dar rótulos. Porque tu és mal educado, ou porque és mau, ou porque isto, ou porque aquilo. E rapidamente estamos o que for, e muitas vezes ela a outra só está a tentar dizer eu estou aqui, não é? E o cérebro não consegue fazer de outra forma. É isso. E está tão desregulada que depois não consegue ligar as diferentes áreas do cérebro, não é? Exatamente. Eu estou a imaginar o cérebro da criança do Daniel Siegel aí exatamente naquilo que tu estás a dizer, Nuno. Exatamente. E o quão estes conteúdos, que são conteúdos que estão disponíveis, é verdade, que têm ciência a demonstrá-los, o quanto esses conteúdos fariam a diferença se fossem globalmente difundidos, não é? Claro. Mas também acredito que cada um de nós tem um papel nessa área, não é? E esta live, de certo, contribuirá muito para isso, assim como os livros que vocês têm para aqui recomendar, não é? Como uma forma de os profissionais que nos estão a ouvir e os pais também, porque as vossas sugestões não são apenas para o contexto educativo. Se estas pessoas que nos estão a ouvir não pudessem fazer mais nada a não ser comprar um livro que tivesse o potencial de mudar a sua vida, não é? Que livro, acham vocês, poderia modificar bastante a vida delas neste âmbito, não é? Força, Vanessa, chuta aí as tuas. Comunicação não violenta, claro. Marshall Rosenberg. Sim. Queres-me dizer assim o que é que esse livro impactou em ti, num instantinho? Este livro, como eu falava há pouco, fala muito sobre a questão dos conflitos, na forma como nós comunicamos uns com os outros, não só em contexto escolar, é um livro muito abrangente e fala de vários tipos de relações. Mas, nomeadamente, o Marshall Rosenberg acaba por também trazer muito da experiência dele enquanto palestrante e daquilo que encontra do outro lado. E é um bocadinho também o nosso papel enquanto professores. Nós também somos os palestrantes dentro da sala. E aquilo que os alunos nos trazem, a forma como eles comunicam aquilo que recebem de nós, também é um bocadinho importante, como o Nuno diz, não levar para o lado pessoal. Não é? É perceber que toda a comunicação que está ali, todo aquele comportamento que o aluno está a trazer é uma comunicação, ele quer nos dizer alguma coisa. E se nós levarmos para o lado pessoal, vamos sair muito ofendidos e vamos acabar por responder à letra, como se costuma dizer. Não é? E aqui traz imensas ferramentas que nos permitem parar e pensar, calma, isto não é sobre ti, é sobre esta pessoa que está à tua frente. E é fundamental para qualquer relação, mesmo para quem trabalha em fábricas, para quem trabalha nos mais diversos locais, porque todos nós somos, como dizia o Nuno, seres sociais, nós não vivemos sozinhos numa gruta, portanto, perceber que os conflitos existem em qualquer parte é fundamental e depois é saber lidar com eles. Ok, e tens mais uma sugestão, não é, Vanessa? Tenho mais um que tu referiste ainda agora mesmo, O Cérebro da Criança, de Daniel Siegel, que é fundamental para qualquer professor, para qualquer pai, para qualquer pessoa que lide com crianças, perceber o que se passa dentro daquelas cabecinhas, perceber o que é o andar de cima, o andar de baixo, as birras do andar de cima, as birras do andar de baixo, o que é isto? Birras do andar de cima e do andar de baixo, que confusão! E realmente faz tanto sentido, e a partir do momento que nós percebemos o que se passa aqui, temos outra abordagem e temos outro olhar sobre a criança. Somos capazes de perceber, calma, isto que se passa aqui é esta situação, então vamos atuar desta e desta forma. Não traz receitas de bolos, não é isso. Não mas traz algumas estratégias bem práticas que nos permitem aplicar os conceitos na prática. Exatamente. É uma das coisas que eu mais gosto desse livro. É isso, e adequar um bocadinho às necessidades das crianças que temos à nossa frente, não é? Sim. Para uns se calhar vai funcionar de uma forma, para outros de outra, e o fundamental é mesmo nós percebermos o que é que vai funcionar connosco. Não é? Obrigada. Obrigada eu. Nuno, queres partilhar os teus? Sim, senhor. Olha, antes de mais é dizer que é muito giro este momento de Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Porque eu tenho literalmente 1 minuto para dizer aquilo que penso, não é? 2. Portanto, 2 minutos. Olha, não, por acaso nós é que começamos 1 minuto antes. Força. Pronto.
estamos em sintonia, Vanessa, também, sem combinar, estamos em sintonia. Então, deixa eu ver se eu consigo. Este também é muito virado para a questão do que é que se passa cá dentro, não é? Para descobrir o nosso cérebro. É um livro muito interessante porque põe o foco no cérebro, mas não numa linguagem científica. Ou seja, é algo que vai buscar os pensamentos, as emoções, onde é que alocamos isto, porque muitas vezes nós dizemos, a emoção é no coração, não é? Mas a emoção está no cérebro, não é? E acontece cá dentro do cérebro, e esta conversa contínua que nós temos é um livro muito interessante, tem algumas estratégias também giras. Mas este é mais técnico. Qual é o autor? Ora bem, isto aqui é uma coletânea de Isabel Munhoz Martins, Maria Manuel Pedrosa e Madalena Matoso. Ok. Planeta Tangerina. Planeta Tangerina. Obrigada. Ok. E o outro? Este é um bocadinho mais pesado no sentido mais técnico. Este é um bocadinho mais leve. Mais linguagem como é que eu ia dizer? É mais fluido, não é? É mais fluido e põe-nos a pensar. O outro é um bocadinho mais técnico, este põe-nos a pensar um bocadinho mais. Introspectivo. Sim, este livro já tem muito tempo. Também já tem uns aninhos, não sei agora que ano é que é, mas eu lembro-me já dele tem quando eu alguns ainda aninhos. Andava na escola. Portanto... Exatamente. Mas que faz todo sentido. E agora. Isso faz-nos pensar muito, porque se me permites, Maria João, eu vou só dizer aqui 2 ou 3, porque basicamente é falar em pais brilhantes ou professores brilhantes e professores fascinantes e o que é que isto tem de diferente, não é? Antes de mais, não haver aqui julgamentos, não é? Porque dizer o que é bom, o que é mau, ou este é melhor que aquele, mas faz-nos pensar. E, por exemplo, eu queria só aqui ler só um título por exemplo, os bons professores, isto há alguns anos atrás. Os bons professores educam a inteligência lógica, os professores fascinantes educam a emoção. Ok? Isto é um tópico. E o outro que queria destacar é este. Os bons professores possuem metodologia. Não, um bom professor é aquele que ensina bem. Os professores fascinantes possuem sensibilidade. Sensibilidade e emoção não são coisas exclusivas da escola. São algo da vida. E a escola é a vida. Quanto mais nós afastarmos a escola da vida, essa escola não vai ser tão boa quanto podia ser. Para não dizer de outra forma, perde o foco da missão. A escola é isso. É preparar-nos para a vida. E nós não tocarmos nisto, não tocarmos nestes pontos da sensibilidade, da emoção, da relação, é não estarmos a educar para a vida. O que é que andamos aqui a fazer enquanto escola? Não é? Portanto, isto devia-nos fazer pensar. E essa é uma bela forma de terminarmos esta nossa live. Excedemos a nossa hora, mas acho que, sem dúvida, eu deixei aqui nos comentários uma palavra sobre esta live e as palavras vão começar a surgir. Já temos autêntica, já temos enriquecedora. Eu diria que foi inspiradora. Eu diria que foi arrepiante em muitos momentos. Eu arrepiei-me aqui várias vezes com o vosso testemunho. E quero agradecer-vos imenso por terem aceito este convite. Para mim foi um privilégio enorme poder começar este ciclo de lives convosco. E eu sei que o vosso testemunho aqui hoje tem o poder de inspirar muitos outros profissionais a fazer o mesmo. E não tenho dúvidas que agora, difundindo tudo aquilo que aqui aprendemos, vamos contribuir para semear ainda mais isto da parentalidade consciente na escola, que afinal não deve ser assim uma utopia, não é? Faz bem parte da realidade. Por isso,
Obrigada aos dois. Deixo-vos agora uns segundinhos para se despedirem também, se quiserem. Obrigada a todos que estiveram a assistir, que estiveram a comentar. É bom perceber que não estamos sozinhos, que há pessoas que se interessam por estas temáticas, porque só juntos conseguimos mudar o mundo e é semear que nós depois vamos colher. Portanto, vamos semear o amor, a felicidade e o bem-estar, para mais tarde também, que não será tão mais tarde assim, podermos colher. Obrigada Maria João, obrigada Bruno. Obrigado, Vanessa, obrigado Maria João. Queria só dizer-vos que perdi a noção completa que estávamos numa live, ok? Objetivo cumprido. Para mim estive aqui a ter uma interessante troca de ideias com duas pessoas que admiro muito, por motivos bem diferentes, mas que são as duas muito importantes também. E pronto, foi um prazer e obrigado a Maria João por tomar a iniciativa destes momentos que são enriquecedores para todos. Está bem? Obrigado. Obrigada. Tu tens a arte de me desmanchar, não? Isso não se faz. Obrigada aos dois. Obrigada às pessoas que comentaram, que estiveram aqui connosco. Agora a nossa missão vai ser levar isto a ainda mais pessoas e eu conto com cada um de vocês para o fazer. Um beijinho e até ao próximo sábado, onde teremos mais uma live também sobre educação, mas desta feita sobre a educação no âmbito do pré-escolar. Vai ser muito interessante também com a Yolanda Pereira. Um beijinho! Obrigada! Obrigado! Bom fim de semana!